Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga porque a gente monitora o mercado ajudando você a encontrar aquele preço mais barato. E hoje é dia de teste do Giga. A gente vai testar e comparar 2060 versus 2060 Super versus 3060. E aí, cara, tem muita diferença, não sei o que. Vem comigo. A nossa bancada de testes a gente testa com ele, com o Ryzen 7, né, 5700X, B550M Asus TUF Plus, duas memórias de 8, 3200 série 16 da Crucial, SSD, né, NVMe de 3.500 MB de leitura por 3.000 de gravação da Zadak, fonte XPG Core Hector 850 Gold, né? E a placa de vídeo, Guigão, 2060 de 6 GB, amigão, TUF, tá? TUFzinha lindinha para você. É uma placa até quente, tá? Gabinete fechado, ela pega fogo 80, 82 graus, você põe fogo nela. Mas o gabinete aberto, como eu testei aí, sem mexer em tensão, não mexi em nada, apenas eu fiz a curva de fãs. Temperatura ambiente 28 graus, ela ficou ali 74 graus, ok, cara. Manteve um clock alto, né, que é o que a gente precisa para testar. Consumo médio de 160 watts. Bom, a 2060 Super a gente já pegou, né, a versão da Galaxy e ela consome aí, em média 177 watts, consome um pouco mais, a temperatura dela 72 graus Celsius. Não fugindo muito da 2060 TUF, no entanto, eu falo para você que em gabinete fechado ela não sobe tanto como a TUF sobe, né? Porque ela tem backplate também de metal. E a 3060 foi da Asus também, TUF também, só que triple fan, né? Arquitetura mais moderna, a construção do PCB bem melhor, backplate de metal, né? Só elogio, você vê que ela fica numa média de 58 graus com temperatura ambiente de 27 graus e o consumo dela foi de 162 watts. É legal a gente comparar que ela tem praticamente o consumo da 2060 de 6 GB, né? Só que entregando mais performance, né? Evolução. Bacana? Vamos embora para os testes. 1080p na tela para você, a gente observa o empate, né, da 3060 com a Super, né? Interessante. Quad HD, a gente observa que a 2060 ela despenca, né, no Quad HD, no altíssimo, né? E isso acontece, eu acredito, por estouro de VRAM da 2060, né? Por ter apenas 6 GB, né? Esses 2 GB fez diferença, tanto é que habilitando o FSR em qualidade no Quad HD, a gente conseguiu uma média interessante de 62 na 2060 de 6 GB. 1080p na tela para você. Resolvemos testar no preset Ultra porque o competitivo a partir dessas placas nivela muito o desempenho, tá? Quad HD também, um trecho aí do nosso gameplay tão competitivo, né? Ficaria uma oscilação de cenário porque as placas já têm muita força para empurrar. Resultados finais, a gente tem uma escadinha, né? Você observa que a 2060 ela tem uma diferença de 10 quadros para 3060 em Quad HD e uma diferença de 14 quadros para 3060 em Full HD. E a 2060 Super, né, foi bem interessante porque ela colou bem na 3060 no Full HD, né? Já no Quad, a 2060 Super ficou para trás. Bom, o Warzone a gente testa no preset que a gente considera um alto, 1080p, na tela para você. E surpresa, né? A 60 Super meio que empatando com a 2060 de 6 GB. Pode ser uma oscilação de rodada, tá? Não descarto isso. Quad HD na tela para você. A gente tem a escadinha perfeita em Quad, né? A gente tem uma diferença interessante entre as placas que é mais ou menos dentro do que a gente espera mesmo, tá, pessoal? Bom, e com relação a esse empate que teve com a Super com a versão de 6 GB, é o que eu falei, pode ser uma oscilação de rodada, um jogo competitivo é muito difícil você cravar realmente ali. Mas isso é mais ou menos para a gente ter uma noção, tá bom? 1080p na tela para você, a gente tem aí o Ultra nativo com as texturas no alto, né? Ou seja, o jogo está no máximo sem Ray Tracing, tá?
Quad HD. E aqui a gente mantém o preset ativando o DLSS em qualidade para as 3 placas de vídeo, né? A gente observa que despenca completamente a 2060 de 6 GB em Quad HD, mesmo com DLSS em qualidade, né? Explode ali a questão da VRAM. E quando você reduz a 2060 do Ultra para o preset alto, mantendo as texturas no alto, aí sim ela performa bem, ela faz 59 de média, né? E na ativa a gente tem a escadinha, né? Quase um empate da 2060 de 6 GB com a Super e uma vitória aí da 3060 em Full HD. 1080p na tela para você, a gente tem aí as 3 placas, né? E você observa que a 3060 está bem parelha com a 2060 Super, Quad HD. Mais uma vez na tela para você que a gente tem escadinha mais perfeita, lembrando que a gente só testou no preset Ultra nativo nas 2 resoluções, né? Então, interessante ver a Super, né, empatando praticamente com a 3060 em Full HD. Você observa que a 2060 de 6 GB não foi tão distante das outras 2 placas em Full HD, acho que performou bem. E nativo Quad HD, a 2060 pelo menos faz 60, né? Assim, não tá nada mal, né? A gente vê a escadinha perfeita. Fortnite eu não resolvi trazer porque a 3060 tá com uma diferença de performance estranha com relação às demais placas. Eu quero retestar, então vou ver se eu arrumo uma oportunidade de pegar uma 3060 e refazer alguns testes, tá? Isso com relação a Fortnite. Os demais jogos tá dentro da normalidade. Extremo. E no extremo, né, a gente observou a 2060 de 6 GB derreter, né? Com certeza é uma questão de VRAM. No Ultra, a gente testa para você nativo no Quad HD e você vê que a 2060 foi bem, ó, 6 GB, 59 quadros, nada mal empatando com a Super. E quando você está em 1080p e baixa a 2060 de 6 GB do extremo para o Ultra, ela performou muito bem, fazendo 74 frames, tá? 1080p na tela para você o preset Ultra do jogo padrão, tá? E a gente observou com surpresa a 2060 de 6 GB bem próxima da Super, né? Quad HD na tela para você. E aqui a gente observa o contrário, né? A 2060 Super encostou na 3060 e a 2060 de 6 GB meio que ela desaba aí no Quad HD. Lembrando que o Quad HD, tá? A gente testa ele com FSR no qualidade, tá, pessoal? GTA a gente testa aí no máximo com MSA 4x 1080p na tela para você e a gente tem aí, cara, praticamente empate, né, da Super com a 3060 e a 2060 abaixo das duas. Quad HD na tela para você. Agora definitivamente é um empate da 2060 Super com a 3060 e a 2060 ficando abaixo das duas placas. Bacana? Tá aí o gráfico final na tela para você. 1080p na tela para você, a gente observa uma escala perfeita, né, cara, de uma placa para outra. Quad HD se mantém realmente a diferença, na verdade a 3060 até amplia, né, a diferença. Então tá aí, 3060 nesse jogo se deu melhor, arquitetura mais moderna. 1080p na tela para você, e esse competitivo a gente gosta de testar porque é benchmark, né? A gente observa um descolamento da 3060 e a 2060 Super mais próximo da 2060 Quad HD, e a gente tem um cenário também interessante de uma escadinha entre as 3 placas, né? A diferença delas ficou interessante. Resultados finais na tela para vocês. A gente testa a Red Dead no preset sugerido pelo canal Hardware Unboxed, tá, pessoal? 1080p
na tela para você e tá aí. As três placas, né? Uma escadinha perfeita entre os três modelos, né? Nesse game. Quad HD e se mantém realmente, né? Um bom equilíbrio, uma boa distância entre os três modelos. Todos os três fazendo acima de 60, 3060 de escola, né? Das demais placas com uma folga maior. Bom, testamos Resident num preset máximo do jogo, respeitando apenas a VRAM 1080p na tela para você. E a gente observa a 3060 se descolando das demais placas da Super. Ela até rendeu um pouco menos do que a 2060, achei meio bizarro. Quad HD. E agora a gente tem mais ou menos, né, uma normalidade aí da Super com a 2060, mas é um empate técnico se você observar. A 3060 se descola das demais placas, né? A arquitetura mais moderna é sempre preferível com relação à arquitetura anterior. 1080p, nós testamos no máximo com MSA 2x e eu achei bizarro assim, porque é como se tivéssemos invertido os resultados, mas é o que a gente teve, tá, pessoal? Quad HD, e aí a gente volta à normalidade que a gente esperaria entre as placas. Pode ter sido, sei lá, cara, eu achei estranho porque isso é benchmark, então a gente não tem como assim a gente errar num teste ou a gente jogar um peso a mais ou a menos para uma placa ou outra, tá? Realmente o resultado 1080p ficou esquisito, mas também se a gente avaliar a diferença de três quadros, um quadro não foi uma diferença tão absurda de distorção. E Quad HD eu acho que tá mais dentro daquilo que a gente esperaria. Competitivos a gente traz, mostra, mas não é para você ter como uma coisa absoluta, apenas com uma coisa aproximada. Por quê? Você não consegue reproduzir exatamente o mesmo peso de render gráfico em todos os testes e nem em todas as placas. Então, uma coisa estimada é uma coisa aproximada, não é uma coisa mais concreta, não, tá? E é legal porque a gente observa, por exemplo, pelo menos em Full HD, né, a 2060 Super não foi tão distante da 2060 de 6 GB, né? E quando você observa em Quad, aí a 2060 Super consegue se descolar da 2060 comum, né? Isso por conta possivelmente da VRAM, e a 3060 foi melhor do que as demais placas. Casuais são jogos que a gente consegue reproduzir o mesmo peso de render gráfico, tá? Então os casuais são aqueles jogos que a gente considera na performance relativa geral, tá, pessoal? Então isso é casual 1080p na tela para você. Você observa que em vários cenários, né, a 3060 não é assim tão distante da 2060 Super, né? Chama atenção apenas para Horizon Zero Dawn, Red Dead e Resident, onde a 3060 deu uma descolada. Mas se você volta para trás, a diferença não é assim tão gritante com relação a 2060 Super, né? Já a 2060 ela já é uma placa realmente que fica um pouco atrás das demais placas, né? Quad HD, a 2060, a diferença dela tende até a se acentuar com relação às demais placas por conta da VRAM, tá, pessoal? Bom, passando para performance relativa em comparação da 3060 batendo a 2060 Super, né? Isso aqui são as médias das placas, né, que a gente teve em todos os jogos. Então em Full HD a gente encontrou aqui 7,5% de diferença a favor da 3060. Quad HD a gente conseguiu achar 9,72% e a média pegando as duas resoluções é de 8,43%. Quando a gente olha aqui o Tech Power Up, né, pegando a 3060 como base, né, a gente está comparando a partir dela, a 2060 Super, de acordo com eles, representa 5%, né, enquanto que eu achei aqui 8,4%. O que pode ser essa diferença de 3%, né, do que eu achei versus o Tech Power Up? Que o Tech Power Up ele testa também em 4K. E o 4K meio que ele nivela um pouco, né? Ele derruba um pouco a diferença média entre as placas, tá?
Mas mesmo assim, né, os nossos testes, né, 5 para 8 não é uma diferença assim tão absurda, né? Então tá aí para você, a gente achou 8.43. Quando a gente pega 3060 e compara 2060 de 6 GB, a gente achou em Full HD 14%, né, cara? 13 quadros em média em Full HD a mais, já é uma coisa bem relevante sim. Mas um upgrade da 2060 já pensaria numa 3060 Ti para você sentir mais, né? Porque a 3060 Ti já é uma placa mais voltada para Quad HD. Você consegue se descolar do Full HD de vez, né? Em Quad HD a diferença foi alta, né? Até por conta da VRAM, quase 20%, né? Você vê que aumentou a diferença e se a gente pegar as duas resoluções e tirar a diferença média dá quase 17%. Enquanto que o Tech Power Up achou aqui 16%. Então agora a gente ficou realmente bem dentro, né, do que o Tech Power Up achou, eles acharam 16%. E a gente, no nosso humilde teste aqui, achamos também 16,87%, quase 17%. Realmente ficou praticamente o mesmo resultado aqui do Tech Power Up, tá? Agora, quando a gente pega a 2060 Super versus a 2060, em Full HD a diferença de 7%. 7%, se você jogar sobre 60 quadros, né, o que a gente mira geralmente, 7 vezes 6 dá 4 FPS, 5 FPS, né? E quando a gente volta aqui, você observa isso aqui, ó, 6 quadros no Far Cry, você observa um empate no Cyberpunk, né? 8 quadros aqui no Valhalla, né? Foi uma diferença maior. Você vê que o Forza 5 no extremo, a 2060 ela sofreu muito com relação a VRAM, mas no Ultra ela fica bem parelha com a Super. God of War, diferença de 3 quadros, né? O GTA teve uma diferença de 8 quadros, 5 quadros no Horizon, né? O Red Dead realmente deu uma descolada super. O Village, né, se inverteu, pode ser uma variação de rodada mesmo. E o Tomb Raider também no benchmark foi meio estranho, mas você observa que realmente a diferença ela vai oscilar entre os 5 aos entre os 3 aos 8 quadros. Eu diria que é uma média de 5 quadros que você vai ter em Full HD de diferença da 2060 para 2060 Super. Então, quando a gente fala assim, 7%, 10%, cara, em 60 quadros, não quer dizer que é uma coisa assim tão grande. Aí, dependendo do preço das placas, né, você vai estudar a 2060, ela tem se tornado sim um bom custo-benefício. Acho que é inegável isso pelo preço que ela tem aparecido. Chegou a aparecer a R$ 1.200 uma loucura de uma empresa. Eu acredito que não é uma coisa, foi uma coisa pontual, não é uma coisa a se esperar. Agora, R$ 1.600, R$ 1.700, que é a faixa que ela tem flutuado em boas promoções, ela se torna muito atrativa, porque embora exista uma diferença da Super para ela, não é tão grande. E a Super a gente viu na faixa de R$ 2.000. Nós estamos falando aí de R$ 300 a mais, 15% para você ter 5, 6, 7, vamos colocar até 10% de diferença, né? Em Quad HD, a diferença ela aumenta um pouco, né? Você observa quase 4% a mais, dá 10,77%, muito por conta da VRAM também. Se a gente tira a média do Quad HD para o Full HD, a gente chegou em 9,21%. Quando a gente pega a 2060 Super como base para a gente comparar a 2060 de 6 GB, o Tech Power Up achou 11%. Enquanto que a gente conseguiu achar 9%. Então tá mais ou menos dentro, né? Aqui o Tech Power Up achou um pouquinho mais e a gente achou um pouquinho menos. Eu acredito que seja em 4K essa diferença que deu aí, né? Que é uma diferença aí de 2%, mais ou menos, né? Porque o 4K realmente a 2060 ela sofre mais, então ela vai perder um pouco mais nessa performance relativa geral. E quando a gente pega a performance relativa e compara 6 placas, né? As últimas 3 que a gente testou no final de semana passada e as últimas 3 de hoje. Então a gente pega a 3060 com uma base de 100%, então a gente vai descendo, né? A 2060 Super, você vê a 2060 de 6, né? Então você vê uma escadinha entre as 3 placas, né? A Super realmente sendo um meio termo entre a 2060 e a 3060. E tudo vai depender, obviamente, do preço, porque a 3060 ela já apareceu a R$ 2.000, uma coisa muito pontual,
mas o normal dela de promoções é R$ 2.400 em boas promoções, né? Já a 2060 Super, 2.000, e já a 2060 já apareceu por 1.600, 1.700. Você vê que até o preço, né, tá fazendo essa escadinha, né? Só que é aquilo, né? Compensa quem tá numa 2060 pular para uma 3060, né? Você tem aí um ganho aí, vamos colocar de quase 17%. Ué, se tiver uma diferença de 10, 15% no preço, sim. Mas a 3060 ela é 700 até R$ 800 mais cara que a 2060. Então aí eu já pensaria em dar um pulo numa 3060 Ti que tem aparecido na faixa de 2.700, 2.800 em boas promoções, né? Fica um upgrade mais interessante no meu ver. Agora, quem tá aí na 3050, 1660 Ti e 1660 Super, e você observa que da Super para 3050 são 3%. Então, 3050, 60 Ti e 60 Super são placas muito próximas, né? Essas placas até compensa você pular para 2060, né? Porque você tem quase 20% de diferença. Mas a 2060 Super seria um upgrade mais interessante, né? Se você está nelas. Tudo depende da oportunidade do preço, né? Isso é bem relativo. Bacana, pessoal. Igão, o que que você achou dessas três placas, né? O que que você acha que compensa ou não compensa? Tudo depende do preço. O preço é que vai ditar o que compensa ou não. As três placas para Full HD você joga bem. E atualmente até mesmo a gente consegue brincar com elas em Quad HD, principalmente com DLSS ou FSR, né? Então são placas que elas mostram que tem uma certa longevidade, não tão grande quanto, né, o próximo nível de performance que a gente vai trazer futuramente, mas você observa ali, né, que são placas interessantes sim e tem aparecido em preço interessante. Das três placas, a 2060, quando você pega o preço que tem aparecido ultimamente no Brasil e a performance, ela é uma placa bem interessante e se tornou, não por acaso, nesse momento da gravação do vídeo, nessa data, o melhor, né, a queridinha do momento, a bola da vez, o melhor investimento se você quer jogar com uma qualidade legal em Full HD. A 2060 tem se sobressaído com relação ao preço que ela tem aparecido. E a Super, ela é mais forte, ela tem mais verrancinha, ela é melhor do que a 2060 de 6 GB sim, mas em Full HD a diferença não é tão grande. Você pega 7%, aquilo que eu já comentei, é 4, 5 quadros, né? O pior dos cenários é dar 8 quadros. Então, assim, entre as duas, dependendo do preço, a 2060 de 6, ela se torna, sim, ainda assim mais interessante quando você quer balancear preço com desempenho, né? Já a 3050, 1660 Ti e 1660 Super ainda encaram um bom Full HD, né? Full HD alto 60, Ultra 60, dependendo do jogo. São placas interessantes, mas pelo preço da 2060 de 6 GB cair tanto, elas começaram a não ser tão custo-benefício no momento da gravação do vídeo. E isso é muito dinâmico, né? Isso é muito dinâmico, isso muda, né? Teve uma época que a 1660 Super era a queridinha da vez, né? Com relação a preço e performance, e hoje a 2060 está tomando o posto dela. Aí me diz aí o que você achou. Deus abençoe a sua vida, deixa o like gostosinho, nós, aquele abraço, tamo junto, até a próxima.